5, a palavra do Senhor. A partir, meus irmãos, a partir do versículo 6. Deuteronômio, capítulo 5, a partir do versículo 6. Diz a palavra do Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, porque te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nós estamos aqui nesta manhã do dia do Senhor para estudarmos a sua palavra, para continuarmos estudando os santos mandamentos, os 10 mandamentos. Ó Senhor, fale conosco, que possamos compreender o ensino de hoje, do 7º mandamento, seja conforme as Escrituras, dirigido pelo Espírito, que o nosso coração receba com fé, com humildade, com alegria, com obediência, ó Senhor, em nome de Jesus, para o seu louvor e para o nosso bem, de todos que convivem conosco. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. É bem interessante, irmãos, hoje eu quero falar sobre a nossa pureza em nossos sentidos, todos os sentidos. E é bem interessante nós pensarmos, nós estamos estudando o 7º mandamento, que está aqui no versículo 18. Não adulterarás. Vamos estudar ainda, se Deus permitir, o último mandamento, o 10º, que diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E eu queria já chamar a atenção de vocês, que o Senhor Jesus Cristo, ele diz que já quebra o 7º mandamento, que é o não adulterarás, quando o homem olha cobiçosamente para a mulher alheia, para a mulher do seu próximo. Então, eu queria chamar a atenção de vocês sobre essa questão já. Hoje eu quero falar, irmãos, do olhar e de que todos os nossos sentidos, eles devem estar em obediência a este mandamento aqui, não adulterarás. Porque Deus, ele deseja não somente que, vamos dizer assim, meus irmãos, os pecados, eles têm um ato final. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma pessoa que rouba,
uma pessoa que rouba. Enquanto ela não comete o ato, ela efetivamente não roubou. Mas o roubo não vem só no ato. O roubo ele tem uma antecipação. Existe um processo muito grande dentro do coração da pessoa, dos sentidos da pessoa, dos sentimentos dela. Por exemplo, vamos continuar pensando aqui, antes dela roubar, ela olha o objeto. Os olhos funcionam de maneira que ela olha e ela cobiça aquilo que ela vai chegar a roubar. Então, perceba que nos atos pecaminosos, irmãos, muitas coisas estão envolvidas anteriormente, de forma que está envolvido os sentidos, os sentimentos, os desejos e o coração. Quando o Senhor Jesus Cristo diz assim, olha, não adulterarás. Ele tinha, naquela época que Jesus ensinava isso, ele tinha ali os seus inimigos, e os seus inimigos geralmente pensavam assim, olha, adulterar é somente quando um homem, ele pratica realmente o ato sexual com uma mulher que não seja sua esposa. Então, enquanto ele não faz isso, ele não adultera. Mas Jesus diz, não. Jesus diz, quando você olha para uma mulher e cobiça aonde? No coração, você já adulterou. Quer dizer, Jesus está dizendo aqui que cada mandamento desse, nós vamos ver depois, né? O oitavo mandamento, não furtarás, até dei o exemplo aqui do roubo, mas cada mandamento desse, ele não é a expressão de uma vontade divina apenas no ato, mas naquilo que antecipa o ato, naquilo que diz respeito, irmãos, ao coração, e aos desejos, e aos sentidos, ao meu olhar, ao meu tocar, ao meu comportamento, ao meu procedimento. Então, tem muitas coisas envolvidas antes do ato em si. Então, é por isso que a palavra de Deus diz aqui, o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que a nossa pureza na área sexual, ela não é tão somente sobre o ato do adultério, da fornicação, da prostituição e assim por diante, mas tem que começar muito antes disso, tem que começar no coração. E é por isso, meus irmãos, que os 10 mandamentos, eles começam com esse versículo aqui, o versículo 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Por isso que esse é o primeiro mandamento. A grande questão sempre é o que está no coração, o que dirige o coração, o que é considerado como Deus. Então, se Deus não está sendo adorado, se Deus não está como o Deus verdadeiro e os outros deuses, os ídolos, não estiverem sendo abandonados, a consequência é que as pessoas vão adorar a si mesmas, vão se tornar pessoas que, eu já vou pular lá para a questão do nosso relacionamento com o próximo, né? Você sabe que os 10 mandamentos, eles são divididos na primeira parte em relação a Deus e na segunda parte em relação ao próximo. Mas vamos pensar aqui, se eu não adoro a Deus, eu vou ser desobediente ao meu pai, à minha mãe, às autoridades, porque você rebelde, eu vou ser uma pessoa que quero tudo do meu jeito, eu vou estar adorando a mim mesmo. Se eu não adoro a Deus, eu não respeito a vida do próximo, eu vou ser uma pessoa voltada egoisticamente, e quanto ao próximo, eu não vou pensar na vida dele, então eu vou quebrar o mandamento, não matarás. E se eu não adorar a Deus no meu coração, eu também vou praticar o adultério. Por quê? Porque o que é o adultério? O adultério nada mais é do que o tratamento a respeito de um ídolo chamado sexualidade conforme o pecado. Porque quando a gente entra lá no Gênesis capítulo 3, aliás, capítulo 2, Deus olha para o homem e vê assim, não é bom que o homem esteja só, falhei uma ajudadora idônea, ou seja, tinha muitos animais ali, Deus criou muitas coisas, mas não tinha uma ajudadora para o homem, porque ninguém era igual ao homem. A palavra auxiliadora idônea, né, que está em algumas traduções, significa o quê? Significa uma socorrista, uma apoiadora idônea, quer dizer, conforme Adão, ou seja, tão ser humano como Adão, só estava Adão. Aí Deus cria a mulher para que eles se casem,
e para que eles, evidentemente, gerem filhos, e ali tem a sexualidade é uma coisa santa, pura, é uma coisa de Deus, mas aí vem a queda no capítulo 3, e já no capítulo 4 você tem Caim matando Abel, e os descendentes de Caim, um dos descendentes de Caim, Lameque, chamado Lameque, ele é o primeiro bígamo, ele casa com duas mulheres, então veja que aí já vai deturpando a sexualidade. O que a Escritura diz, então, irmãos? Os homens passaram, desde que os homens não adorem a Deus, os homens vão adorar o dinheiro, vão roubar, vão adorar o sexo, vão adulterar, vão se tornar pessoas escravizadas pelos prazeres e pelas coisas, em vez de adorarem a Deus. Mas onde é que está, então? Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque quando nós vamos falar da questão do olhar, quando Jesus diz, quando o homem olha, ele já adultera no seu coração, a grande questão é exatamente essa. Para o que nós vivemos? O que nós adoramos? Se uma pessoa, ela é uma pessoa que adora o prazer, ou adora o dinheiro, ou adora qualquer outra coisa, ela vai cometer certos pecados, porque o coração dela não adora a Deus. Então, o pecado já começa no coração, e ele, antes de um homem adulterar, antes de um homem trair, por exemplo, sua esposa, ou uma mulher trair o seu marido, ou cometer outros tipos de atos ilícitos na sexualidade, antes de fazer isso, eles já estão adorando a sexualidade. Eles já estão ali flertando e brincando com sentimentos, com desejos, com olhares, com toques, com relacionamentos, conversas, trocas de mensagens, assim por diante, que não são puras, mas que estão vindo de um coração que está ali adorando aquelas coisas e se dedicando àquelas coisas, até que finalmente cometa o ato. Mas a coisa, ela vem muito, muito, muito antes. Ela vem, então, de um tipo de idolatria e de liberação de desejos e de práticas e que vão levando, então, a que os sentidos entre eles, o olhar, o tocar e assim por diante, não estejam mais dirigidos pela prudência, pela pureza, pela sabedoria. Meus irmãos, vocês têm aí no programa de culto de vocês, no ponto número 8, queria lhes convidar a olharem comigo agora, por gentileza. No ponto número 8 está escrito assim: a aula da EBD, estudo do 7º mandamento. Acompanhe comigo aí, por favor. Então diz assim, olha. Então diz assim, a parte 5, hoje é o 5º estudo que nós estamos fazendo desta série no 7º mandamento. Nós estamos estudando o Catecismo Maior, de Westminster. E eu estou pegando cada trechozinho da resposta do catecismo, da pergunta e da resposta do catecismo, para nós irmos meditando, porque a resposta ela é muito, muito abrangente, então eu não posso, num estudo só, falar de tudo, né? Então, por isso que eu estou tomando por parte. E hoje nós vamos falar desta partezinha aqui. Acompanhe comigo no ponto número 8 aí do programa de culto de vocês. Então, diz assim, Catecismo Maior de Westminster, pergunta 138. Quais os deveres exigidos no 7º mandamento? Os deveres exigidos no 7º mandamento são, aí tem reticência porque eu já falei de alguns deveres anteriormente, mas agora nós vamos tratar desses deveres aqui. A vigilância sobre os olhos e todos os demais sentidos. A vigilância sobre os olhos e sobre todos os demais sentidos. Então, é disso que nós vamos falar. Vigiar os olhos. Porque foi isso que Jesus diz lá. Então, o homem, ele já adultera quando ele olha para uma mulher e cobiça. Então, o mandamento, é por isso que o Catecismo Maior ele está colocando aqui, olha, este mandamento, ele é um mandamento que ele exige o que de nós, irmãos? Ele exige, entre outras coisas, a vigilância dos olhos e a vigilância de todos os sentidos que nós temos. Agora, quero relembrar vocês, irmãos, eu estou estudando também com vocês esse catecismo aqui. Nós estamos estudando 2 catecismos. Catecismo
ortodoxo e o catecismo maior. E cada mandamento, nós estamos olhando os catecismos, estamos observando o que eles dizem, né? Então, só para nós relembrarmos, o catecismo ortodoxo sobre esse mandamento diz as seguintes coisas. Vamos relembrar bem rapidinho. Pergunta 124 diz assim: o que Deus exige de nós no sétimo mandamento? Resposta: Deus condena toda impureza sexual, portanto, nós devemos detestá-la completamente e devemos viver vidas decentes e castas, quer sejamos casados ou solteiros. Então, eu fui salvo em Jesus Cristo, eu fui lavado pelo sangue de Jesus, eu criei em Jesus, agora eu amo a Deus, e tudo que Deus ama, eu amo, e tudo que Deus odeia, eu passo a odiar. E Deus deu os 10 mandamentos para mostrar a mim o que Ele ama e o que Ele odeia. Qual a vontade dEle para a minha vida. Eu não vou obedecer os mandamentos para ser salvo, porque eu fui salvo em Jesus, gratuitamente. Jesus morreu pelos meus pecados. Eu já fui salvo, resgatado da maldição da lei, e agora eu, por amor a Deus, em gratidão a Deus, por tão grande e maravilhosa obra de salvação, eu amo a Deus e eu quero fazer o que Ele ama. E eu quero me afastar do que Ele odeia. Então, por isso que o catecismo diz assim: Deus condena toda impureza sexual, portanto, nós devemos detestá-la completamente. Deus condena toda impureza sexual. Então, nós também vamos condená-la e vamos detestá-la. E, consequentemente, mas isso não é só negativo, né, de não querer e condenar isso, mas é positivo, ou seja, Deus ele quer que eu viva uma vida decente e casta, quer seja casado ou solteiro. Se eu sou casado, eu vou viver uma vida decente e casta dentro do casamento. Se eu sou solteiro, como solteiro. A pergunta 125, do mesmo catecismo ainda, diz assim: neste mandamento, Deus proíbe apenas o adultério e pecados escandalosos semelhantes? Aí a resposta: nós somos templo do Espírito Santo, corpo e alma, e Deus requer que nos conservemos puros e santos. E por isso que ele proíbe tudo que incita a falta de pureza sexual, quer sejam ações, olhares, conversas, pensamentos ou desejos. Então, aquilo que eu acabei de dizer na introdução, não é somente uma proibição do ato em si, mas sendo eu templo do Espírito Santo, existe uma radicalidade. Vocês lembram quando eu falei dessa pergunta aqui, dessa resposta, eu falei que existe uma radicalidade. Nós temos que cortar pela raiz esse pecado, porque se não cortar pela raiz, é igual aquele mato que cresce na calçada, né? Você tira, mas ele volta a crescer. Tira, volta a crescer. É a radicalidade, ou seja, nós temos que cortar este pecado nos olhares, nas conversas, nos pensamentos, nos desejos, pelo poder do Espírito Santo. Porque nós temos, como diz aqui, nós somos templo do Espírito Santo. Agora, passando já, meus irmãos, para o Catecismo Maior, que é esse que eu estou estudando com vocês nesse momento, no anterior, eu tratei com vocês aqui do iniciozinho da resposta dessa pergunta que eu li com vocês há pouco. Então, quais os deveres exigidos no sétimo mandamento? Resposta: os deveres exigidos no sétimo mandamento são a castidade do corpo, mente, sentimentos, palavras, comportamentos. Então, veja, a radicalidade aqui. Não é apenas a castidade na prática em si, mas é uma castidade que vem de tudo, vem do meu corpo, da minha mente, dos meus sentimentos, das minhas palavras, dos meus comportamentos todos. Eu devo preservar a castidade, devemos preservar a castidade em nós mesmos, mas como esse é um tipo de pecado, como vários outros pecados, mas esse de uma maneira especial. Por quê, irmãos? Esse pecado do adultério, ele envolve a sexualidade, e a sexualidade de respeito a um relacionamento íntimo com outras pessoas. Então, quando eu preservo a minha castidade, eu também vou preservar a castidade dos outros. Por isso que esse mandamento é não somente preservar a minha castidade, mas o Catecismo Maior coloca aqui, mas também nos outros. Nós temos uma responsabilidade
pela maneira como nós lidamos com esse assunto, com a nossa própria castidade, pureza sexual, mas também com a dos outros. Eu disse para vocês aqui, irmãos, que nós, já disse aqui para vocês, que nós precisamos ter cuidado em não sermos pedra de tropeço para os outros nessas coisas, e tampouco fazemos os outros pedra de tropeço para nós. Então, veja que essas coisas estão relacionadas, e esse assunto que eu vou falar hoje, que eu estou falando hoje, que é a pureza nos sentimentos, está relacionado a tudo isso, tá? Então, eu não sei se eu consegui deixar bem claro isso, tá? Mas eu estou dando aqui essa base para agora nós olharmos o que Jesus está dizendo em Mateus. Mas antes de olhar para Mateus, vamos olhar para o nosso amigo Jó. Nós estamos lendo o livro de Jó domingo de manhã. E nós estamos vendo, né, o sofrimento de Jó, a dor de Jó e tudo. Mas vamos olhar aqui o início do livro de Jó, capítulo 1. Observem aí, meus irmãos. Jó, capítulo 1. Abra sua Bíblia aí comigo. Jó, capítulo 1. Olha como é que começa esse livro, né? O livro começa assim, Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Esse é o testemunho das Escrituras. Esse homem, ele era íntegro, reto, temente a Deus, e mais o quê? Desviava-se do mal. Mais adiante um pouquinho, irmãos, quando o livro relata que lá fora daqui deste mundo, houve uma certa reunião, e lá Deus estava, os anjos, os filhos de Deus, e lá estava também Satanás. E no versículo 6 diz assim, vamos ler o versículo 6? E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, preste atenção no testemunho de Deus a respeito de Jó, Deus falando. De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, o testemunho do próprio Deus, o testemunho das Escrituras, e as Escrituras foram escritas, né, pelo Espírito Santo, no primeiro versículo, é que Jó temia a Deus. E o testemunho do próprio Deus, que a Bíblia relata aqui para nós, que aconteceu ali naquela reunião, que não aconteceu aqui na Terra, aconteceu no mundo espiritual. Então, diz que Deus falou isso, e Deus disse assim, olha, observaste o meu servo Jó, e deu testemunho de que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Irmãos, é Deus falando isso. Então, veja, não é que Jó fosse perfeito. Quando você vai ler as Escrituras aqui, o próprio livro de Jó, depois o próprio Deus vai repreender Jó no final do livro. Não é que Jó fosse perfeito, porque não tem ninguém perfeito. Perfeito foi só um, Senhor Jesus Cristo. Mas Jó amava Deus, temia Deus. Era um crente do Antigo Testamento. Ele esperava em Deus. Jó cumpria, primeiramente, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim, mas vamos adorar apenas ao Senhor. Esse é o sentido. Então, Jó temia Deus e vivia para Deus. E olha que Jó era um homem riquíssimo. Muito, muito, muito rico. E eu não preciso falar muito, que vocês já conhecem aqui a história de Jó. E quando ele perdeu tudo,
Veja o que ele diz no versículo 21. Ele perdeu tudo. Deus provou Jó. E lá no versículo 21 diz assim: no saí do ventre, no mesmo capítulo 1, tá? Versículo 21. No saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, meus queridos irmãos, observem bem que Jó era um homem que não, ele era riquíssimo, ele tinha muitos filhos, mas de repente ele perdeu tudo, irmão. Tudo. Perdeu filhos, perdeu riqueza e finalmente iria perder a própria saúde. Mas ele não blasfema. Ele não abandona Deus. Por quê? Por que Jó não abandona Deus? Porque para Jó, Deus é mais importante que a família dele. Para Jó, Deus é mais importante que as riquezas dele. Para Jó, Deus é mais importante que a própria saúde dele. Vai ser um testemunho das Escrituras, irmãos, que o amor a Deus é um amor no sentido de que toda a minha vida deve ser dedicada a Ele, e Ele é o meu maior amor. Se eu sou um crente verdadeiro, se eu sou um cristão verdadeiro, Ele é o meu maior amor. O Senhor Jesus Cristo diz em João capítulo 14, ele falou para a mulher adúltera, o Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, uma pessoa que realmente ama a Deus, não é que ela não vai sofrer, vocês estão entendendo? Ela sofre. Jesus disse, no mundo tereis aflições. E essas aflições vão mostrar que ela realmente ama a Deus, por quê? Porque ela não vai blasfemar, porque ela ama mais a Deus do que as coisas que ela possa perder, ou que ela perdeu efetivamente, de maneira que ela não vai blasfemar. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu vou chegar a ler um texto agora com vocês de Jó, que trata da questão do adultério, mas eu tenho sempre procurado prevenir os irmãos de uma questão meramente moralista, legalista, do falso religioso, do santarrão, porque o legalista, o falso religioso, ele não ama a Deus. Ele só tem uma religião de casca, mas esse não é o verdadeiro evangelho, essa não é a verdadeira vontade de Deus para as nossas vidas. A religião verdadeira é a religião do amor a Deus. E amor a Deus porque Deus nos amou primeiro, em seu Filho Jesus Cristo. É algo que toca o coração, é algo que muda o objeto da minha adoração. Então, eu amo ao Senhor, e desde que eu ame ao Senhor, isso vai mudar todo o meu procedimento, toda a minha vida, até o meu olhar, até o meu falar, até o meu comportamento. Então, eu quero colocar assim para vocês, meus irmãos. Ele não blasfemou, mas ele adorou e disse: o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, ainda que ele não entendesse por que estava sofrendo, e nós não entendemos mesmo o motivo do sofrimento. Não dá para explicar todas as coisas, e nem precisamos explicar, basta nós sabermos uma coisa: Deus é fiel e tem um propósito mesmo nas nossas dores. Mas agora, irmão, nós podemos ler o versículo que está aqui na referência do catecismo, que está lá no capítulo 31 de Jó agora, versículo 1. Vamos lá. Jó, capítulo 31, versículo 1. Diz assim a Escritura Sagrada. Jó, capítulo 31, versículo 1. Esperar os irmãos acharem. Jó 31, verso 1. Fiz uma aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Vou repetir. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois,
os fixaria numa virgem. Jó era um homem casto. Jó era um homem puro sexualmente. E ele era puro sexualmente, não no sentido apenas de que, mas eu não me deito com outra mulher, a não ser a minha esposa. Mas ele é puro sexualmente no sentido do olhar. Porque, meus irmãos, aqui está o ponto. Por que eu mostrei para vocês que o testemunho das Escrituras é que Jó temia Deus? E por que eu mostrei para vocês que o testemunho do próprio Deus, naquela reunião espiritual, é que Jó temia Deus? Por quê? Porque o ponto aqui é que quando Jó diz, eu não vou fixar os meus olhos numa virgem, evidentemente ele está falando aqui da cobiça sexual. E quando ele diz isso, ele está fazendo essa aliança, porque o temor dele é a Deus. Por que ele diz assim? Eu vou vigiar os meus olhos, eu vou vigiar o meu olhar em relação a uma mulher. Eu fiz uma aliança com os meus olhos. Qual é a aliança? Eu não fixarei os meus olhos numa virgem. Por que ele fez essa aliança? Porque por causa do temor dele a Deus, da reverência que ele tinha ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Se nós tirarmos isso, irmãos, não tem sentido esta aliança com os olhos. Não tem sentido esta castidade. Ela pode ser outra coisa, mas ela não é obediência ao sétimo mandamento. Quando o sétimo mandamento ele diz não adulterarás, e esse não adulterar tem a ver com a castidade dos olhos, com a maneira como o homem olha para uma mulher, a maneira também, evidentemente, como a mulher olha para um homem, e da maneira também como as pessoas lidam com seus sentidos. Se não houver temor a Deus, não é obediência a este mandamento. Este mandamento, ele toca no olhar, toca nos sentidos. Mas antes disso, ele toca no coração. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui? Vamos pensar o seguinte, aqui está o coração. Tá? O que é o coração nas Escrituras? O coração nas Escrituras não é esse órgão que bate, né? O coração nas Escrituras é o centro da personalidade. É onde está o trono da nossa vida. E Deus diz lá, em Deuteronômio capítulo 6, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quer dizer que no centro da sua vida deve estar Deus. Então está aqui o coração. O coração deve reinar Deus. Aí aqui está o olhar e os sentidos, bem aqui no meio, tá? E aqui está o adultério na prática. Preste bem atenção, eu queria que vocês guardassem essa ilustração agora, né? Então vamos dizer que nós temos aqui três coisas, uma do lado da outra. Essa aqui é o fundamental, é o coração. O que está no coração? Se o que estiver no coração for a idolatria, seja o dinheiro, seja o prazer, seja a qualquer outra coisa, isso vai afetar toda a vida das pessoas. Vai afetar o olhar, os pensamentos, o desejo, aqui. Tá? Antes da prática. Antes da prática. A prática, aquilo que uma pessoa faz, é consequência do que está no seu coração e do que vai, então, se manifestar já nos sentidos dela, já em como ela lida com seus sentidos, e com seus desejos, e com seus pensamentos, e vai, então, chegar na prática. Então, o adultério é a mesma coisa. Tem aqui o coração, tem aqui o olhar, os sentidos, e tem aqui a prática, né? Então, meus irmãos, como santificar o olhar,
Esse é o meu ponto, eu estou insistindo muito nisso nesta manhã. Como santificar o olhar e como santificar os sentidos? Santificando o coração. E esse pecado, portanto, por isso que os 10 mandamentos, eles não tratam apenas da prática, eles tratam de todo o nosso ser, até o nosso coração. Então, quando o Senhor diz assim, não adulterarás, ele está falando assim, não adulterarás no teu coração. Por isso que Jesus disse que quando o homem olha para uma mulher, ele já adulterou no coração. Olha só que coisa, o coração já está adulterando. E por isso o coração adúltero já produz um olhar adúltero. E pode ser até que ele não pratique, mas já há adultério, já há quebra desse mandamento. Evidentemente, não há adultério na prática ainda. E quando esse desejo se transforma em prática, a coisa fica mais grave, evidentemente. Mas já há adultério aqui. É isso que Jesus está dizendo. Porque Jesus está falando que a grande questão é o coração, que precisa santificar o olhar. Agora, meus irmãos, vamos olhar para Mateus capítulo 5, versículo 28, que é então este texto mesmo que Jesus fala do olhar. Abra lá sua Bíblia comigo agora. Mateus capítulo 5, versículo 28. Mateus capítulo 5, versículo 28. Vamos olhar, vamos observar. Ele diz assim: ouvistes que foi dito, Mateus capítulo 5, verso 28, né? Mas eu vou ler 27, tá bom? Se é 27 a gente não entende direito. Bora lá. 27. 5, 27. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Vocês estão entendendo agora? Agora, vai ficar mais claro ainda, quando foi que o Senhor Jesus Cristo disse essas palavras? No chamado Sermão da Montanha, Sermão do Monte, muito famoso. E no Sermão da Montanha, Jesus inicia o Sermão da Montanha, melhor falando, com as bem-aventuranças. Vamos olhar as bem-aventuranças? Vamos olhar o versículo 2, que diz assim, desse mesmo capítulo 5, tá? Capítulo 5, versículo 2, que diz assim: e abrindo a sua boca, os ensinava dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de quê, meus irmãos? Coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vamos lembrar de Jó? Jó temia a Deus. Jó era esse homem bem-aventurado do Antigo Testamento. Mas o que eu quero dizer para meus irmãos é que o Senhor Jesus Cristo, ele coloca aqui para nós o seguinte: para que você tenha um coração limpo, essas bem-aventuranças aqui, elas não estão postas aqui sem sentido. Mas para que você tenha um coração limpo, no versículo 8, você tem que ser pobre de espírito, do versículo 3. E tem que chorar, conforme o versículo 4. O que é pobreza de espírito? Veja que a Bíblia não está dizendo aqui pobreza material, mas pobreza de espírito. A palavra de Deus está falando aqui de uma humildade.
Não é material, repito, mas é uma humildade espiritual. A Escritura está nos ensinando aqui que o homem precisa se humilhar espiritualmente diante de Deus. E quando é que ele faz isso? Versículo 4, quando ele chora. Quando ele chora. O versículo 3 diz que quando ele é pobre de espírito, dele é o reino dos céus. E o versículo 4 diz que quando ele chora, ele é consolado. O que a Bíblia está falando aqui? Veja, irmãos, da mesma forma que ela não está falando de uma pobreza que não é material, aqui não tem nada a ver com pobreza material. Porque tem muita gente pobre materialmente que não é pobre de espírito. Ela está falando aqui de uma pessoa que se humilha diante de Deus e se torna pobre de espírito. E quando ela faz isso, ela chora. Mas por que ela chora? Veja, esse choro também não é porque ela perdeu um ente querido, não é porque ela está doente, não é porque ela está sofrendo. Não é esse tipo de choro. O choro aqui é da pobreza de espírito. O choro aqui é quando o homem se vê pobre de espírito. O que é pobre de espírito? É miserável espiritualmente. E o que é miserável espiritualmente? É uma vida de pecado. Vocês lembram quando o Senhor Jesus Cristo contou aquela parábola de um homem muito, muito, muito rico e que colheu uma grande plantação e disse assim: agora eu vou fazer um armazém maior para guardar a minha plantação. E ele disse assim, ó minha alma, come e bebe, porque tem para muitos dias, para muitos anos. Aí veio uma voz do céu, segundo essa parábola de Jesus, Deus falou com ele e disse assim: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tens? Aí Jesus diz: assim é para todo que é pobre diante de Deus, que não tem nada diante de Deus. O que é pobre de espírito, irmãos? Pobre de espírito significa aquela pessoa que é cheia de pecado. Aquela pessoa que é uma pecadora. Na verdade, todos somos pecadores, todos somos pobres de espírito. Mas aqui a Bíblia está falando de um homem que tem consciência da sua pobreza espiritual. De um homem que, porque tem consciência da sua pobreza espiritual e da sua miséria espiritual, é por isso que ele chora. Ele não chora por causa de uma aflição, ele chora por causa da aflição suprema, da aflição das aflições. Eu sou um pecador. Porque, meus irmãos, a doença é um mal terrível. A guerra é um mal terrível. As dores que nós passamos nessa vida são coisas terríveis. E por isso nós choramos. Mas a Bíblia ensina que todas essas coisas vêm do mal maior, que é o quê? O pecado. Por que existe sofrimento no mundo? Porque existe pecado. Então, o pecado é a maior miséria, é a maior doença, é o maior mal. Então, o homem que é pobre de espírito é aquele que vê a sua miséria, que percebe o seu pecado e que, por causa disso, ele chora. É o choro do arrependimento, meus irmãos. Isso acontece na vida da pessoa quando ela é convertida ao Evangelho de Cristo. Ela vê isso. Nós não entendemos por que Jesus morreu na cruz até que entendamos a nossa pobreza de espírito, a nossa morte, o nosso pecado. Jesus teve que morrer para que eu seja liberto dessa morte, desse pecado, dessa miséria horrível que é a miséria espiritual. Então, por isso que Jesus está dizendo aqui, os pobres de espírito são bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. Enquanto eles não têm consciência da sua pobreza, eles não vão para o céu. Eles são condenados. Mas quando eles reconhecem a sua pobreza, eles são salvos. Eles vão para o céu. Deles é o reino dos céus. E quando eles reconhecem essa pobreza, eles choram. E o que acontece com eles? Eles são o quê? Consolados. Consolados pelo quê? Consolados pelo sangue de Jesus. Porque Jesus morreu para salvar exatamente esses pobres, miseráveis, pecadores. Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para o quê? Para os doentes, para os miseráveis, para os pobres de espírito. Ele veio salvar.
Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque nós não podemos entender o versículo 28 sem entender as bem-aventuranças, senão é moralismo, senão é falsa religião. Um homem, quando ele passa a vigiar o olhar dele, para não ficar olhando para as mulheres, cobiçando sexualmente, quando ele passa a vigiar o comportamento dele, quando eu coloco homem aqui, inclua-se também, né, homens e mulheres. Quando um homem e uma mulher, eles passam a vigiar os seus olhares, seus comportamentos, seus sentidos, eles só poderão fazer isso se eles forem convertidos. Se eles forem pobres de espírito e eles chorarem por seus pecados. Porque sem isso, meus irmãos, não tem sentido aqui. Porque quando o homem é pobre de espírito, quando o homem chora por seus pecados, significa que o coração dele foi transformado. E agora, ele não vive mais para aqueles ídolos e para aquelas coisas horríveis que antes ele vivia, a sua miséria espiritual. Mas agora existe um outro Senhor do seu coração, um outro Deus do seu coração. O Senhor. Isso vai purificar o seu olhar. Ou seja, ele vai agora vigiar o olhar dele. Por isso que Jó diz lá, Jó diz, eu fiz uma aliança com meus olhos, porque Jó era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Ou seja, ele vai cuidar para que toda a sexualidade dele seja uma sexualidade casta, e ele vai vigiar isso, ele vai observar isso, ele vai cuidar disso, ele não vai deixar isso solto, ele não vai deixar os seus desejos soltos, porque ele não serve mais àqueles ídolos, mas ele vai vigiar, ele vai cuidar por amor. Eu quero que você guarde muito isso no seu coração, por amor a Deus. Ninguém é puro sexualmente, segundo as Escrituras, sem esse amor, sem esse deleite, sem essa alegria em Deus. Agora, meus irmãos, eu quero já ir para a minha última parte do nosso estudo de hoje, lembrando vocês do que o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 29. Ele diz assim, vamos olhar, eu vou ler o 27, o 28 e o 29 junto agora, tá bom? Bora lá? Acompanhe comigo, diz assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. O que Jesus está falando aqui, irmãos, é numa linguagem, claro, figurada. Jesus não está dizendo assim, olha, arranca o teu olho literalmente. Nem Jesus está dizendo, arranca a tua mão, corta a tua mão literalmente. Não, de maneira nenhuma. Aqui é uma linguagem figurada. Mas falando o quê? Olha, seja radical. Foi isso que Jó fez. Fiz uma aliança com os meus olhos. Eu disse assim, meus olhos não porei para cobiçar uma virgem. Jesus está dizendo aqui, arranca os teus olhos. Corta as tuas mãos, no sentido dessa radicalidade, de dizer assim, Senhor Jesus, os meus olhos eu quero entregar a Ti. Os meus sentidos eu quero entregar a Ti. E não a impureza sexual.
E esse é o chamado para todos nós nesta manhã, meus irmãos. É isso que o Catecismo Maior ele está dizendo aqui. Observe, quando ele diz assim, o que esse mandamento está exigindo? Os deveres exigidos no sétimo mandamento são a vigilância sobre os olhos e todos os demais sentidos. É de maneira consciente, é de maneira intencional, determinada, dizer assim, eu vou cuidar dos meus olhos. Eu vou cuidar dos meus desejos. E aqui tem um ponto, meus irmãos, importante. Quando a palavra de Deus coloca isso para nós, significa, se isso é uma questão radical, intencional, como eu falei, usei essa expressão, é uma decisão, isso significa que os olhos, eles tendem, se não houver uma radicalidade, se não houver uma intencionalidade, se não houver uma determinação, por amor a Deus, um cuidado, uma vigilância, os olhos tendem a olhar para o que não se deve olhar. As mãos tendem a ser usadas para o que não se deve ser usado. Porque, ainda que sejamos cristãos, e ainda que, meus irmãos, amemos ao Senhor, eu não vou ler agora, mas lembremos de Romanos capítulo 7. Nós temos ainda uma luta. Nós temos aquilo que habita dentro de nós, a nossa carne, o nosso pecado, os nossos desejos, e entre essas coisas envolve as questões sexuais também, e eu não quero, meus irmãos, que ninguém aqui seja inocente e de pensar, de imaginar que não teremos mais certos desejos. Não, não. Jesus está falando aqui de uma radicalidade porque nós temos que ter cuidado, de uma vigilância porque nós temos que ter cuidado. O que a gente vigia? Né? O que você põe? Você põe cadeado na porta da sua casa, você põe um alarme, nós colocamos senhas agora nos aplicativos celulares. Por quê? Porque tem os ladrões e eu preciso ter o quê? Cuidado, eu preciso ter vigilância. Então, esse é o sentido, meus queridos irmãos. Não pense que você é o fortão. Não pense que você está isento desses tipos de desejo. De maneira nenhuma. Nós temos as nossas fraquezas, e essa é uma fraqueza extremamente, como é que eu posso dizer? Uma fraqueza presente, muito problemática, que tem a ver com o corpo, com os sentimentos e com todas essas coisas. Então, nós temos que ter uma determinação espiritual de dizer assim, vou vigiar, vou cuidar disso. Talvez isso diga respeito também a afastarmos-nos de certos relacionamentos, a termos cuidado com o que observamos, o que vemos nos meios de comunicação. Hoje em dia a internet está aí liberando e trazendo muita coisa boa, mas também muita coisa ruim. Ou seja, irmãos, é uma coisa em que eu tenho que ter cuidado, cautela, vigilância. Todavia, eu falei para você de Romanos capítulo 7, né? Agora eu quero falar para você de Romanos capítulo 8. Vamos encerrar com esse texto aqui? Abra lá a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Vamos lá. Romanos capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, estou falando aqui muitas coisas. Se vocês tiverem dúvida, podem vir depois perguntar, falar, tá bom? Tratar desses assuntos. Mas veja, o que diz Romanos capítulo 8, diz assim. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu queria que vocês guardassem isso, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A Bíblia está dizendo aqui o seguinte, meu irmão, cuide dos seus olhos, cuide do que você está vendo, cuide dos seus relacionamentos, de que tipo de relacionamento, para onde isso está te levando. Se os teus olhos estão sendo despertados para o que é mal,
Se os teus sentidos estão sendo despertados para o que é mal, cuide disso e diga basta, afaste-se se for preciso. E faça como Jó, que diz, eu farei uma aliança com os meus olhos. Eu não vou mais deixar os meus olhos soltos, os meus sentidos soltos, mas eu vou cuidar disso, eu vou vigiar isso para que eles sejam purificados por amor ao Senhor. E creia de todo o seu coração que você pode fazer isso, não pela sua própria força, mas porque você tem o Espírito Santo. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que o Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado. Que lei do pecado é essa? Essa lei que nos leva a essas impurezas. Nossos desejos e a nossa carne, em outras palavras, que nos leva a essas coisas e que se deixarmos soltos, nós vamos praticar isso. Se nós não vigiarmos nossos olhos, se nós não tivermos essa radicalidade, não se iluda, não. Você vai cair nessas coisas, isso vai ser extremamente prejudicial à sua alma e ao seu coração. Por isso que Jesus está dizendo, decida, vigie os seus olhos, vigie os seus sentidos, cuidado com as suas relações, cuidado com as conversas com o sexo oposto, cuidado com os diálogos, cuidado com os olhares, cuidado com os seus sentidos. Procure se purificar e seguir a castidade em tudo isso por amor ao Senhor, não por um princípio legalista, repito, irmãos, mas porque você ama o Senhor, porque Ele lhe salvou, porque Ele é o seu Deus, e essas coisas não devem ser seus ídolos. E faça isso na confiança do poder do Espírito Santo, que está em você, que habita em você para lhe santificar. Seja prudente, seja intencional, seja radical, vigie os seus olhos, mas faça isso com fé. Faça isso olhando para a cruz de Cristo, orando a Deus, confiando no Senhor, porque Ele nos dá a vitória, meus irmãos. O apóstolo Paulo diz, no versículo 12, aqui do capítulo 8, acompanhe comigo também. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Amém. Essa é a nossa fé e essa é a nossa mensagem para esta manhã. Deus nos abençoe, meus irmãos. Cuide dos seus olhos. Vigie os seus olhos por amor a Jesus, confiando na graça dele. Amém. Vamos orar. Amado Senhor, obrigado porque podemos, nesta manhã, meditar, Senhor, nestes assuntos importantíssimos e valiosos para a nossa obediência e alegria no Senhor Jesus. Amado Deus, todos nós temos nossas lutas. Quem sabe aqui algum irmão tem enfrentado forte batalha nesta área. No seu olhar, nos seus sentidos, nos seus desejos. Mas que o Senhor aplique a sua palavra nesta manhã, Senhor. Para que todos nós possamos ser despertados para essa realidade espiritual. Possamos nos arrepender se estivermos pecando nesta área. E possamos, Senhor, tomar uma decisão de cuidar de nossos olhares, cuidar de nossos sentidos, cuidar de nossos desejos, por amor a Ti, Senhor, porque Te amamos, porque desejamos viver e glorificar a Ti em todo o nosso caminhar e proceder. Ó Deus, opera esse amor, desperta esse amor, fortaleça esse amor em nossos corações, Senhor, e nos lembra do Espírito Santo, deste auxiliador, deste amigo. A sua palavra diz, andai em espírito. Então, que nós, crendo nessa verdade, crendo que já morremos para o pecado, já somos novas criaturas, que já temos o Espírito Santo, nós tomemos a decisão de vigiar nosso olhar, de nos afastar de olhar qualquer coisa que seja impura, e de nos guardar em Cristo Jesus, em pureza e castidade, no poder. Opere isso, Senhor, em cada irmão, irmã, jovem que está aqui. Que a graça do Senhor fortaleça a todos. Também os que estiverem ouvindo essa transmissão ou que vierem ouvir depois, ó Senhor, que a graça esteja sobre todos, para a purificação, para a sua glória, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que assim seja. Amém e amém.